Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nessa sexta-feira, emenda de feriado, mas estamos aqui, ó, trabalhando para falar de NFL, porque tem muita notícia, muita coisa acontecendo no mundo do futebol americano, e a gente tá aqui para conversar. Vou perder tempo nenhum aqui, porque eu vou fazer aquele pedido de sempre, para aquela curtida, para aquele comentário aqui embaixo, aquela interação que ajuda muita gente. Quarta-feira foi sensacional, muito obrigado, muita gente chegando ao Toque Passa agora, então se inscreve no canal, clica no sininho aqui embaixo para receber notificação sempre que o vídeo novo for publicado. E se você puder colaborar com o Toque Passa, faça parte do nosso clube de membros. Tem lá algumas vantagens, tem grupo no Telegram, vai ter live, vai ter papo no Zoom aí na próxima semana para a gente conversar um pouquinho sobre futebol americano. E quando chegarmos a 50 membros no nosso clube de membros, temos 39 nesse momento, vou sortear uma bola de futebol americano da Wilson igual essa daqui. Com 100 membros, será sorteada uma camisa, e você, camisa da NFL, camisa de time da NFL. Então você pode contribuir bastante para o Toque Passa, ajudar a gente a manter esse trabalho. Mas não vamos ter que perder tempo não. Roda a vinheta. Vamos lá, faltando 83 dias para o começo da temporada, vou começar com algumas notícias aqui. Primeiro falar do capacete da equipe do Saints. Os Saints apresentaram esse capacete preto, né? Eles têm aquele dourado maravilhoso, agora eles têm esse preto também, porque a gente lembra que a NFL mudou as regras, né? Agora você pode ter 2 capacetes para a temporada, antigamente era apenas um por jogador, do começo ao fim ali, por questões de segurança, questão lá da concussão, o problema todo que tem a NFL, essa preocupação que tem. Agora você pode ter 2, o que ajuda a volta dos throwbacks, né? Aqueles uniformes antigos, os Patriots podem voltar lá com aquele símbolo antigo, toda essa situação, desde que você tenha o mesmo modelo, o mesmo tipo, o mesmo tamanho de capacete para cada um dos jogadores. Pode ter esses formatos diferentes. Então agora a equipe do Saints vai ter, além do dourado, esse preto. Eles querem unir esse capacete preto, que eu achei legal. Eu tô meio em dúvida com relação a esses detalhezinhos dourados no meio, mas é bem legal. Eles querem unir para usar com aquele uniforme todo branco, né? O color rush deles todo branco. E o Cam Jordan pediu para usarem também quando tiverem todo de preto. Fazer um time all black na NFL. Eu achei interessante, gostei dessa camisa aqui, gostei da proposta do Cam Jordan. Falar um pouquinho do Mahomes, porque o Mahomes deu uma entrevista coletiva, né? Tá rolando os minicamps da equipe dos Chiefs, e ele falou que ficou surpreso com a fala do Tyreek Hill. A gente lembra que a gente comentou aqui nos outros vídeos o Tyreek Hill falando que o Tua é mais preciso que o Mahomes tem o melhor braço, mas principalmente ele falou lá que os Chiefs vão sofrer sem o Tyreek Hill, vão sentir o que é jogar sem o Tyreek Hill, e ele falou que também entendeu ter sido subutilizado na temporada passada, que ele poderia ter feito mais. Vamos lembrar que na temporada passada o Tyreek Hill terminou com 111 recepções, foi o recorde dele, né? Então, subutilizado ainda, não sei, eu não concordei muito com isso não, e o Mahomes também não concordou com isso. O Mahomes falou que ama o Tyreek Hill, que esteve lá com ele na Fórmula 1 em Miami, que eles gostam demais, todo mundo em Kansas City ama o Tyreek Hill. E acha que essas declarações aí foram só para promover, para dar o que falar com relação ao podcast do Tyreek Hill, né? Um lançamento do podcast lá, o It Need to Be Said. E aí, aquela coisa, tem coisas que precisam ser ditas. Ele falou alguma coisa aqui só para dar um ibope. Isso acontece muito, acontece dentro da imprensa, né? Aquela coisa para trazer, vamos lá, tudo para que tenha um pouquinho mais de engajamento. Então o cara faz o hot take, e esse pode ser o caso do Tyreek Hill. Ele sabia que o pessoal não ia ficar mal com ele lá, então solta essa notícia, nem acredita nisso, mas fala da Ibope, todo mundo fala dele e segue o barco. O Andy Reid também se limitou a dizer que ama o Tyreek Hill, falou que é um bom garoto e não quis entrar em polêmica nenhuma não, né? Convenhamos, não faz sentido entrar em polêmica. Por falar em polêmica, vamos falar do Mike McCarthy, que ele foi punido pelo 2º ano seguido por violar as regras definidas para os treinamentos da off-season, né? 2º ano seguido que acontece isso com o Dallas Cowboys e também com o técnico, o Mike McCarthy. O ano passado, os Cowboys e o McCarthy foram multados, né? O Shanahan e os 49ers também foram multados, e lá na equipe do Jacksonville Jaguars teve a punição mais pesada, $200 mil para os Jaguars, $100 mil para o Urban Meyer, que era o treinador na época, e agora o Mike McCarthy de novo violou essas regras aqui. Dessa vez o McCarthy foi punido com $100 mil e a equipe dos Cowboys vai perder um dia de treinamento, né, nesses treinamentos da off-season do ano que vem. Em 2023 vai ter um dia a menos para trabalhar por conta dessa violação de regras. Eles não falam exatamente o que aconteceu ali, mas teve um treino físico de forma errada, né?
A gente lembra, a NFLPA junto com a NFL, eles fazem um acordo, isso aí tá no CBA, que determina muitas regras para você evitar lesões, né? Principalmente nessa época do ano, os caras têm que recuperar a forma física, mas não pode ir para pancada direto, então tem treinamento sem pads, sem proteção, é mais um walkthrough, né? Mais uma forma de você ir relembrando o que aconteceu, testar algumas coisas, mais no passo a passo, do que de fato ter uma pancada, de ter uma coisa mais forte que possa causar uma lesão e tirar um jogador de uma temporada. Nesse momento o cara pode ser cortado, não ganhar muita grana, então tudo isso aqui tem que ser analisado. E o Mike McCarthy de novo, né? Ah, não, a gente tá vendo direitinho, a gente tá tentando fazer todas as coisas corretas. Não parece, né? Porque quando você tem todos os times da liga basicamente fazendo de uma forma e você é punido pelo segundo ano seguido, não parece que está tentando demais, não. Mas eu não vou ficar aqui perdendo meu tempo criticando mais e mais e mais o Mike McCarthy. O ano que vem, o Sean Payton vai ter um dia a menos para trabalhar na off-season, né, McCarthy? Tá dificultando a vida do seu próprio, porque você sabe que você vai cair fora no fim dessa temporada. Ficando aqui na NFC Leste, ainda mais uma notícia, falar mais de uma vitória do Devon Allen, né? Aquele que a gente comentou aqui, que é o wide receiver, assinou contrato com a equipe do Philadelphia Eagles, ele que não joga futebol americano desde 2016, um jogador de Oregon, né? Que acabou não sendo draftado, fez agora um Pro Day, acabou assinando um contrato com a equipe dos Eagles, vai tentar uma chance na NFL, mas ele é um cara do atletismo, ele quase bateu o recorde dos 110 metros com barreiras no final de semana e agora ganhou mais uma prova nos 110 metros com barreira. Ele ganhou a Diamond League, uma etapa da Diamond League em Oslo, na Noruega, conseguiu um tempo de 13,22 segundos, né? Mais do que aquele 12,84 que quase foi o recorde mundial que ele fez no final de semana. Mas ele segue aí, conquistando provas, né? Interessante você ver, ele quer disputar o Mundial, que acontece no mês que vem, antes de se apresentar para a equipe dos Eagles. A gente não sabe se vai ter chance de jogar na NFL, mas o cara tá indo muito, muito bem no atletismo. Parabéns pro Devon Allen. Olha, pensou o cara consegue ganhar uma medalha do Mundial e depois vira atleta, né? O cara já disputou 2 Olimpíadas, joga na NFL, também ganha um bom dinheiro, nada mal. Seguindo aqui nos minicamps, falar do Lamar Jackson. Te comentou aqui que o Lamar Jackson ia conceder uma entrevista coletiva na quinta-feira e ele falou muitas vezes que estão conversando sobre isso. Nós estamos conversando sobre isso. Foi a grande frase do Lamar Jackson quando perguntado insistentemente sobre o contrato dele. Ele respondeu isso na coletiva de 10 minutos. Ele falou 8 vezes, nós estamos conversando sobre isso, né? Tudo que perguntava para ele sobre o contrato, nós estamos conversando sobre isso. Mas ele não eliminou a possibilidade de um holdout, né? Essa expectativa que existe, ele tá entrando no seu contrato de 5º ano, vai ganhar uma grana garantida, nada mal, é um bom dinheiro, mais de 23 milhões de dólares. Só que tem aquela situação de que, pô, e aí, se o cara se machuca, o que o futuro reserva, né? Já comentamos aqui que a equipe dos Ravens quer que ele fique, que os reports todos são que os Ravens estão dispostos a pagar um grande contrato para ele, mas o Lamar está segurando a barra, a gente não sabe por quê. Muitos falaram que talvez ele não se sinta merecedor de um grande contrato ainda, outros falam que ele aposta que ele vai ter um ano ainda mais espetacular, então ele faz um ano incrível e ganha muito mais dinheiro do que ganharia se assinasse esse ano. Tem toda essa situação. Ele falou que ele se vê jogando no Baltimore Ravens pro resto da vida dele, que esse é o plano dele, não tem essa história de querer ser trocado, segundo o Lamar ontem. E quando perguntaram se ele ficaria fora do campo nesse período, sem um contrato mais longo, né, ele falou que ele joga futebol e ele estava lá para aquilo, né? Querendo dizer que se ele aparecer para treinar, ele não vai ficar fora, não vai ficar, né, fazendo o holdout no time por conta disso. Então a gente fica naquela expectativa. Perguntaram muitas coisas, sempre o papo de que tá conversando, a gente não tem ideia. Uma coisa interessante que ele falou, né, que ele não tá querendo se avaliar com relação aos outros. O Deshaun Watson assinou um contrato de 230 milhões de dólares, eu quero um maior? Não, calma, né, eu tô pensando no meu. Mas é claro que o empresário dele também tá pensando no dele, tá todo mundo pensando no próprio bolso e a gente espera que o Lamar receba um contrato aí que redefina alguns padrões para a liga, e essa conversa, pelo que tudo indica, vai seguir por mais um tempinho. Vamos falar um pouquinho de Copa do Mundo, né? Porque 11 estádios da NFL estarão presentes lá na Copa do Mundo de 2026.
a Copa que vai ser realizada em 3 países, Canadá, Estados Unidos e México. A gente lembra que vai ser uma Copa maior, que são 32 seleções, vai para 48, se não me engano, não lembro quantas seleções são na próxima Copa, vai virar várzea, né? Eu não gosto nem um pouco disso aqui, mas teremos Seattle, São Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Filadélfia, Miami e Nova York recebendo jogos da Copa do Mundo. A gente lembra aí que teve algumas visitas, eu lembro que o Robert Kraft tinha recebido o pessoal lá da FIFA para mostrar o Gillette Stadium, muitos times falando, porque tem gramado artificial e na Copa do Mundo o gramado tem que ser natural. Então, por exemplo, em Los Angeles, gramado artificial, eles vão ter que mudar esse gramado para disputa no Mundial, mas é muito legal, né, pô. Eu tive recentemente lá no SoFi Stadium e, putz, é um palco espetacular, é um lugar que eu fico imaginando uma Copa do Mundo, o clima de Super Bowl foi sensacional, então você imagina o que é. É até engraçado, né, porque alguns estádios desses aí receberam uma Copa do Mundo lá em 94, Nova York, por exemplo, mas era no velho Meadowlands, né, agora vai ser lá no MetLife, que é o novo New Meadowlands. Foxborough também teve lá no Foxborough Stadium, o antigo, e agora vai ter no Gillette Stadium. Então alguns estádios mudaram nesse período, da outra Copa do Mundo para agora, mas vão ser, olha, pô, né, Atlanta, estádio maravilhoso, né? Bem legal, eu tô na expectativa. 2026, pelo menos em questão de ambiente, tende a ser uma Copa legal. Eu não sei como é que vai ser essa história de grupos de 3, eu não gostei muito desse papo da FIFA não, mas tem essa relação com a NFL, por isso que a gente tá falando aqui. Agora vamos falar do contrato do Minkah Fitzpatrick, porque eu tô esperando que nessa sexta-feira a gente tenha novos contratos, novas coisas, porque é assim, né, eu solto o vídeo e em seguida sai algum novo contrato. Pô, NFL, presta atenção, tô gravando o vídeo segunda, quarta e sexta, lança terça e quinta, não mata assim a gente, fica complicado, né? Mas vamos falar, o Minkah Fitzpatrick na quarta-feira revelou aí uma extensão contratual assinada com a equipe do Pittsburgh Steelers, colocando mais 4 anos em seu contrato, 73,6 milhões de dólares, 36 milhões garantidos, signing bônus de 17 milhões e meio de dólares, e ele se torna o mais bem pago safety da NFL. O Jamal Adams, né, recebeu uma média de 17,6 milhões por temporada, mas tem um pouquinho mais garantido, né, 38 milhões garantidos no contrato, mas não na assinatura. Na questão de contrato de garantia, na assinatura, o caso do Minkah é melhor, e o signing bônus do Jamal Adams foi de 20 milhões, então melhor do que o recebido pelo Minkah, né? Já que a gente citou o caso do Jamal Adams, vou até fazer aqui, porque a gente falou muito mal da decisão do Seattle Seahawks com relação ao Jamal Adams, mas acho que tem que ficar bem claro, não que o quanto se paga para ele. O principal ponto para mim que foi errado da equipe do Seattle Seahawks foi ter dado 2 escolhas de primeira rodada para a equipe dos Jets pelo Jamal Adams. Pagou-se muito caro. O Minkah Fitzpatrick, por exemplo, custou uma primeira rodada e 2 escolhas ali de terceiro dia de draft, né? Um negócio melhor para a equipe dos Steelers. Claro que gastar dinheiro com um safety não parece a melhor coisa possível, mas o Minkah faz por merecer, né? O Minkah, desde a chegada dele nos Steelers, os Steelers passaram a ser o time que oferece o pior QBR para o adversário, a pior percentagem em passos completados. O Minkah foi eleito 2 vezes lá pro First Team All-Pro. É um cara que não vem de uma boa temporada, uma temporada tão boa, né, no último ano aqui, mas ele ainda é um cara que faz muita diferença em 46 jogos pela equipe do Pittsburgh Steelers. Ele tem 11 interceptações, 203 tackles. É um jogador muito, muito bom mesmo. E é interessante porque agora os Steelers têm, com o Minkah e com o TJ Watt, 2 jogadores de defesa recebendo pelo menos 18 milhões de dólares por temporada, né? São 5 times da liga que acontecem isso. E o mais interessante ainda, o espaço ocupado no cap pelos contratos defensivos é quase o dobro dos contratos ofensivos. É espetacular você pensar isso numa liga que cada vez pensa no ataque, os Steelers mostrando claramente que eles pensam na defesa deles, que é a parte mais forte do time, com toda certeza. Acordo feito lá na equipe dos Steelers, e a gente fica de olho no que vai acontecer com os Chargers, por exemplo, que precisam negociar com o Derwin James, né? Está no último ano de contrato, no 5º ano do contrato de calouro, e também nos Bengals, que vive a situação com o Jess Bates. O Bates que recebeu a tag, não assinou a tag ainda, a tendência é que ele queira um contrato mais longo, a gente não sabe o que vai acontecer. E aí, é aquela história, é bom você ser o primeiro a negociar, porque aí você vai pagar um pouquinho menos. Quem vai negociar depois tem que dar uma coisinha a mais,
e a situação pode ficar mais complicada para os Chargers e também para a equipe do Cincinnati Bengals. Vamos passar por algumas perguntas aqui que chegaram aqui, né? O Ricardo Correia, que sugeriu falar do Doug Flutie, né? Aquela história que eu falei do McNair, eu vou falar do McNair nesse vídeo aqui, e ele perguntou aqui, na sua opinião, o Jerry Jones ajuda ou mais atrapalha os Cowboys? Se ele fosse um time menos presente, os Cowboys teriam um desempenho melhor? Eu acho que sim, eu não gosto muito dessa história de você ter um problema na hierarquia. Eu acho que gosto muito, degrau faz bem, né, no geral. Lembrando que toda discussão é problemática quando você negocia com alguém que é muito mais alto que você. Então, quando o treinador vai falar com alguma coisa com o GM, às vezes ele quer uma coisa aqui ou outra ali, tem aquele conflito, você tem uma pessoa acima desses caras para conversar. Agora, quando o treinador tem que discutir direto com o dono do time, não tem nenhum meio do caminho, a situação fica complicada. O cara tem muito poder nas mãos dele e eu não gosto muito disso. Eu preferia que ele desse o cargo para algum GM, além do que já tem a certa idade, dá um cargo para algum GM e foca mais em ser o dono do time só, né? É que ele gosta de participar também, né? O Matheus Miguel Nelberg pergunta aqui, Rafa, uma dúvida, o Jim Brown era mais fullback ou um running back? Já vi gente chamando ele de fullback, chamado de running back, por causa da época que ele jogou. Fica essa dúvida na posição. A questão é que ele é um fullback e o fullback é um running back, né? A gente tem a posição de running back dividida em fullback e halfback. Você tem dois tipos e geralmente a gente chama o halfback de running back porque hoje é a posição dominante, né? O fullback ele teria uma função também de correr, mas também, né? Ele é um cara mais corpulento que abriria caminho para o halfback correr. O halfback se preocupa mais em correr com a bola, não fazer proteção para ninguém que está ali atrás. O Jim Brown era um fullback, ele era um cara grande ali e é o maior de todos os tempos. Eu acho que pouca gente discute isso daqui. É até interessante você ver que a posição de fullback é uma posição que está quase extinta na liga. O running back sofre bastante, fullback mais ainda, é bem descartável e hoje pouco utilizado. Mas é essa situação, tem essa confusãozinha que acontece. O running back que a gente conhece, na verdade, é o halfback. A Emanuele Campos, até fazer um convite aqui, né? A gente tem um público pequeno entre as mulheres. Eu sei que tem muita mulher que gosta de futebol americano, então eu quero que mais e mais mulheres cheguem aqui no Toque Passa. Emanuele, seja muito bem-vinda aqui, mandando sua pergunta. Ele perguntou o que eu acho do Hayden Hurst, se vai ser um upgrade com relação ao CJ Uzomah para o time dos Bengals. Eu não acho isso, tá? Eu acho pelo contrário. Eu gosto do Hurst, acho que é um bom jogador, que tem bom potencial, mas o Uzomah fez um belo ano no ano passado, já estava muito bem encaixado com esse sistema de jogo, com o time dos Bengals, com o ataque dos Bengals, conexão ali com o quarterback, tudo direitinho, né? Então, eu preferia que o Uzomah ficasse. Não acho que o Hurst é ruim. A grande questão é que, a parceria com o Burrow já sabe direitinho como é que funciona. Eu acho que era melhor para os Bengals poder contar com o Uzomah. Mas é normal que o cara, depois de ter feito tudo o que fez ano passado, quisesse mais dinheiro no bolso e o Uzomah saiu da equipe do Cincinnati Bengals. Não acho que é um problema, mas preferia que ele ficasse. E o Paulo Lima aqui está perguntando a dúvida imensa que ele tem aqui, né? Porque na década de 80, nos anos 80, nos anos 90, existia uma supremacia da NFC sobre a AFC, sendo que de 85 a 97 só deu NFC e algumas Américas surras, né? Foi da temporada de 84 até de 97, só deu título para AFC de fato mesmo, né? Foi uma coisa espetacular ali, o título para NFC. Mas os anos 70 foram mais para AFC, só teve 2 títulos da NFC naquela década. Tem uma certa flutuação nessa história toda e a partir dos anos 90 a história começa a mudar com a instituição de algumas regras. Em primeiro lugar, né, o surgimento da free agency. Antigamente não tinha isso. O cara era draftado por um time, ele ficava lá até se aposentar, ou então até o time resolver trocar ele, né? Não tinha free agency. Não quero mais você, vai ser dispensado, ou então vai ser cortado, vai ser trocado, e o cara mudava de time. Se não, ele ficava sempre naquele mesmo time. Tinha o passe, né? No Brasil, quem é mais antigo lembra da lei do passe, era o passe, o cara ficava preso naquele time. Além do que, também não tinha salary cap, então as dinastias se mantinham com os caras gastando muita grana. Olha aqui os times que dominaram esse período, né? Ganharam esses títulos. 49ers, Bears, Washington, Giants, Cowboys, times todos que tinham grandes mercados. Você teve Green Bay ganhando lá em 97, mas grandes mercados. Essa é uma diferença muito interessante você notar.
São times que recebiam, que tinham caixa maior, que tinham mais publicidade e pagavam grandes salários, né? E quando você institui depois lá o salary cap, em 93 vem a free agency, isso tudo muda bastante o cenário da NFL. Você tem aquele resquício, né, até de fato começar a valer quando os contratos vão se encerrando e os caras vão ficando mais livres no mercado, e aí a NFL fica mais equilibrada. Eu entendo dessa forma, é um pouquinho mais interessante a liga dessa forma, porque dá mais condições para os times brigarem. Prometi que ia falar do Steve McNair, que o Isaac Ribeiro pediu, então eu tô aqui para falar do Air McNair, um cara que tem uma história sensacional. Muita gente já sugeriu outros nomes também, Doug Flurry, outros caras sendo sugeridos. Eu vou falar de mais Warren Moon, né? Mas vou começar falando do McNair. Falei um pouquinho lá na quarta-feira. Ele que jogou lá no Houston Oilers, foi draftado pelo Houston Oilers, começou a jogar de fato pela equipe do Tennessee Titans, foi titular apenas lá em 97, ele foi draftado em 95. Na época, é interessante a gente destacar isso aqui, porque ele foi a terceira escolha daquele draft, né? Primeira rodada, terceira escolha, ele ficou atrás aqui, ó, do Ki-Jana Carter, que foi um running back draftado pelos Bengals, aí, um bust completo, um grande erro da equipe de Cincinnati, e também atrás do Tony Boselli, offensive tackle, draftado pela equipe dos Jaguars. E aí então a gente teve o McNair, que naquele momento era o quarterback negro mais bem draftado da história da NFL. Terceiro lugar ali, foi uma coisa sensacional. E ele vinha de uma universidade pequena, de Alcorn State, que jogava a segunda divisão do college football, né? Na época ali era Division I Double A, né? Agora é a Subdivision, é a segunda divisão do college football. É um cara que teve ali um histórico muito interessante. No high school, ele chegou a jogar até de safety, teve uma temporada de 15 interceptações, um jogador que tinha... Ele era um multiatleta, né? Jogava basquete, jogava beisebol, fazia parte da equipe de atletismo também, um cara multiatleta. Recebeu a oferta de Florida State, mas não foi para lá, porque queriam ele como running back, ele queria jogar como quarterback, e aí ele foi para o Alcorn State, que é conhecida como a Universidade dos Negros, né? Historicamente, ele é conhecida como a Universidade dos Negros, e foi muito bem, né? O último ano dele foi sensacional, teve mais de 5.000 jardas passadas, bateu recordes, ganhou o prêmio Walter Payton de melhor jogador dessa segunda divisão do college football, melhor jogador ofensivo, concorreu ao Heisman, ficou em terceiro lugar na disputa do Heisman e foi então a terceira escolha da equipe do Houston Oilers. Passou os 2 primeiros anos dele no banco de reservas, tendo pouca ação. Em 97 ele vira titular na franquia do Tennessee, teve 2.665 jardas nessa primeira temporada como titular, o que não parece muita coisa hoje, mas era o maior número de jardas desde 93 para a franquia com o Warren Moon, e ele teve 13 interceptações. Bastante até, né? Só que era a melhor marca da história da franquia, a menor marca da história da franquia. Sensacional. Em 98, já teve mais de 3.000 jardas, só 10 interceptações. Tava mostrando que o caminho estava aquele ali mesmo, né? O Jeff Fisher é o treinador. Em 99, ele leva o time para o Super Bowl e um caminho sensacional. Ele passou por uma cirurgia no meio da temporada, depois de uma vitória contra os Bengals, e foi substituído pelo Neil O'Donnell, que tinha sido quarterback dos Steelers, tinha disputado o Super Bowl com os Steelers anos antes. O O'Donnell foi muito bem, ele teve 4 vitórias em 5 jogos. O McNair volta, nos últimos 9 jogos venceu 7 partidas, terminou com 13-3, muito boa campanha, foram para os playoffs, e aí na rodada de wildcard a gente teve o Music City Miracle. Music City Miracle porque a gente lembra que a equipe dos Bills tem um sério problema em segurar vantagem no placar. Os Bills venciam por 16-15, faltando 16 segundos no relógio. Kickoff da equipe dos Bills, que pensaram, vamos chutar longe? Ah não, vamos chutar mais alto, mesmo que seja um pouquinho mais perto, mas quando a bola fica mais tempo pendurada, a defesa consegue chegar, abafar ali e a gente mata o jogo nesse papo todo, né? Eles vão correr, vão gastar mais tempo no relógio, não dá nem tempo de uma Hail Mary e a gente resolve essa parada aqui no kickoff. O que aconteceu? Não foi muito bem assim, né? A bola caiu nos braços do Lorenzo Neal, que passou a bola para o Frank Wycheck e aí ele teve um lançamento lateral para o Kevin Dyson, que correu 75 jardas até anotar o touchdown. Espetacular vitória da equipe do Tennessee Titans, colocando já, né, mais um pontinho para essa história dos Bills que vinha daquelas série de derrotas, de 4 Super Bowls seguidos, depois os caras não se encontraram mais, e agora faltando segundos, é um problema que a equipe dos Bills tem, a gente tem que falar disso aqui, né? O Super Bowl foi contra a equipe do St. Louis Rams,
do Kurt Warner, The Greatest Show on Turf, um jogo sensacional, uma das finais mais emocionantes, talvez tenha sido a mais emocionante até, né, aquela final entre os Patriots e a equipe do Seattle Seahawks. Terceira para 5 nos segundos finais, o McNair toma uma pancada, mas consegue fazer a conexão com o Dyson, consegue uma primeira descida na linha de 10 jardas, primeira para touchdown, e aí tem um novo passe para o Dyson, que é derrubado pelo Mike Jones, um linebacker da equipe dos Rams. Cara, ele caiu assim a 1 jarda da linha do touchdown, faltando 2 segundos, não tinha mais tempo para pedir e para ali. A cena é muito dolorosa, você vê o cara esticando o braço, batendo ali a bola no chão e não conseguindo anotar o touchdown da vitória, que aliás, levaria o jogo para a prorrogação muito provavelmente, né? Era bem provável que o jogo ficasse 23-23, estava 23-16, eles marcariam o touchdown, provavelmente chutariam, ninguém tentaria a conversão de 2 pontos e iria para a prorrogação. Não foi assim, os Rams conquistaram o Super Bowl. Aí em 2000, uma temporada de ressaca, mesmo assim, McNair bem lá também, 13-3, mais uma boa campanha, perderam nos playoffs para a equipe do Baltimore Ravens, que viria a ser campeã. 2001, o McNair teve seu melhor ano ali, 3.350 jardas, o mais passos completados, mais TDs na carreira, o melhor rating da carreira dele. Chegou ao Pro Bowl pela primeira vez, muito bom jogador, mesmo fazendo muito bem, só que ele começou a sofrer um pouquinho mais com lesões, ele começou a ter alguns problemas físicos que começaram a midar um pouquinho a vida dele. Em 2002, mais uma boa temporada, começaram 1-4 e terminaram bem ali, foram para os playoffs, venceram os Steelers no divisional, um jogo muito polêmico, né, com algumas polêmicas ali de falta no finalzinho da partida, e perdem para os Raiders na final de conferência. Os Raiders vão disputar o Super Bowl, e aí em 2003 é a cereja no bolo ali para a carreira do McNair, porque ele é o co-MVP, como eu falei aqui, empatou em número de votos com o Peyton Manning e foi o co-MVP da temporada. 3.215 jardas, 24 passos para touchdown, 7 interceptações, melhor rating da carreira dele, 100.4, sensacional, se tornou o QB mais jovem a conseguir passar para mais de 20 mil jardas e correr para mais de 3 mil jardas. Nos playoffs, os Titans venceram os Ravens, né, na rodada de wild card, conseguindo uma vingancinha ali do que tinha acontecido anos anteriores, mas aí caíram para os Patriots no divisional, um jogo apertadíssimo, tá? O McNair foi sacado 3 vezes ali, placar 17-14 para os Patriots que viriam a ser campeões, mas um jogaço, uma partida memorável mesmo. E aí ele passou a sofrer com lesões. Em 2004 jogou só 8 partidas, em 2005 perdeu 2 jogos por lesão, a temporada se encerrou por conta de uma lesão, e aí começou uma polêmica, os Titans trataram mal talvez o maior jogador de sua história, né? Eles estavam preocupados de que eles tinham reestruturado tanto o contrato do McNair, que chegou num ponto que era meio que impagável. Aí eles estavam tentando uma forma de se livrar, o cara estava machucado, falando, você não pode entrar, você não pode se tratar aqui não, tá? Você tem que se virar aí para se tratar da forma que for. E aí ele entrou com um processo, conseguiram vencer, acabou ficando sem clima. Tentaram conversar com uma troca, liberaram ele para conversar contra o time, ele conversou com os Ravens esperaram, conseguiram fazer uma troca, o McNair foi jogar na equipe dos Ravens, teve uma boa temporada em 2006, né? Chegou até ir para os playoffs mais uma vez, 2007 teve mais um problema, ele tinha sido já detido em 99 por dirigir embriagado, foi detido novamente em 2007 pelo mesmo problema, todas as denúncias foram retiradas depois, e em abril de 2008 ele se aposentou. O cara que era bastante preocupado também com a comunidade, tinha essa representatividade, ele sabia da importância que ele tinha. Pra você ter uma ideia, um dos últimos atos que ele fez em vida ali foi abrir um restaurante próximo à Universidade do Tennessee que oferecia uma opção mais barata de comida para os universitários, né? Os caras tinham que comer lá no campus, era mais caro, ele abriu uma opção mais barata. Era um cara que tinha bastante preocupação, tinha a fundação dele para oferecer bolsa de estudo, camps e fazia um monte de coisa bem legal. Em 4 de julho de 2009, ele foi encontrado morto em um apartamento ao lado de uma amante. Ele era casado e ele tinha um caso com uma garota de 20 anos chamada Jenny Kazemi. Essa mulher, ela teve uma crise de ciúmes, ela tinha problemas financeiros, sabia que o McNair tinha outros casos extraconjugais, teve uma crise de ciúmes, atirou o McNair, aparentemente ele estava deitado no sofá cochilando e ela atirou nele, depois ela se matou e o McNair morreu com apenas 36 anos, camisa 9 dele está aposentada nos Titans.
Foi um dos ótimos jogadores, né? O cara foi MVP, não tem que dizer. Foi um dos ótimos. Eu ia falar um dos bons, eu acabei falando um dos ótimos, com um ótimo aí no meio, mas foi um dos ótimos quarterbacks sim que tivemos na história. Tem uma história muito interessante. Infelizmente, morreu muito jovem por problemas aí que a gente sabe muito bem. Agora, vamos lá, surgiram mais jogadores pra gente conversar aqui. Gosto bastante do McNair, gosto da sua história. Vou falar de Warren Moon, vou falar de Doug Flutie. Se quem quiser ouvir de outros jogadores também, deixa aí o seu comentário, curte o vídeo no canal e a gente volta semana que vem. Aquele abraço!